O conteúdo é o novo currículo. A gente sabe que os RHs estão olhando quais são as tendências que essa pessoa está observando, publicando, repostando. Ela está antenada com o que está acontecendo no mundo? Ela se conecta com o que eu preciso resolver aqui? Flintcast, o ponto de encontro da Creator Economy. Em parceria com o LinkedIn, entrevista Rafael Catto, Head Editorial do LinkedIn na América Latina e Espanha. Olá, bem-vindos, bem-vindas ao Flintcast. E nessa temporada, lembrando que nós temos um enorme parceiro querido, que é o LinkedIn, a figura aqui representada do meu parceiro de entrevistas, o LG. LG, bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. A gente tem mais um entrevistado incrível, né? Baita responsabilidade, né? Tô aqui com simplesmente o meu chefe, então bater esse papo aqui com ele vai ser um desafio, mas tenho certeza que vai ser muito massa. Vai ser, vamos apresentar para o pessoal. Eu vou ler aqui, nós estamos com o Rafael Catto. O Rafa é Head Editorial do LinkedIn para a América Latina e para a Espanha. A gente vai falar sobre isso também, entender um pouco essa dinâmica interessante. Ele lidera uma equipe de mais de 30 profissionais que conecta milhões de usuários a notícias, ideias e muitos insights transformadores. Desde 22, ele é responsável por vários tipos de programas, entre eles o Startup, Top Startup, Top Voice, Creators, enfim, tem vários programas. Vamos dar uma passadinha também, que tem muito programa legal. Espero que as pessoas que não conheçam passem a conhecer a partir disso. Utilização de inteligência artificial, enfim, tem uma série de trabalhos interessantíssimos que o Rafa vem promovendo. Ele tem uma trajetória no LinkedIn iniciada em 2018 e é peça-chave em projetos como o LinkedIn Stories, a expansão do LinkedIn Notícias, não só aqui na América Latina, mas na Espanha também. Antes disso, tem uma larga experiência editorial no Grupo Abril, onde liderou iniciativas digitais com marcas como a Info, como a Exame, Alfa, conquistou o prêmio CNI de jornalismo pela reportagem Geração Startup, o que eu acho ótimo, porque eu adoro esse tema particularmente. É uma referência em estratégia digital, gestão de produtos, liderança editorial. O Rafa Catto é especialista em construir conexões entre profissionais e oportunidades. Também acho sensacional essa conexão, criando conteúdos inovadores que transformam o mercado de trabalho e a comunicação. Apresentei direitinho, Rafa? Estou assim, assustado com essa apresentação. A gente estava preocupado com o tempo, porque são 40 minutos mais ou menos. Aqui a gente queria usar 20 para te apresentar. Não precisa tudo isso. Não precisa tudo isso. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado pelo convite. Obrigado, viu, LG? Depois conversamos na nossa annual review. Mas quando a gente estava montando a nossa lista de convidados, acho que um dos primeiros nomes foi o Rafa, né? Que a gente quis trazer. Eu te chamo como? De Catto ou de Rafa? Você pode escolher. Eu sempre fui... Assim, as pessoas em casa, obviamente, me chamam de Rafael ou Rafa. No trabalho sempre é Catto. Eu vou ficar no Catto, E eu sou chamado de... Me escuto Catto desde a primeira série. Tá? E na minha casa todo mundo é Catto. De casa para fora todo mundo é Catto. Então é um problema, inclusive. Inclusive chama um, todos atendem. Todos atendem, exato. Catto, uma dúvida que eu queria começar aqui, LG, com o Catto é... Desde sempre, quando a gente vai percebendo ali naquelas posts de fim de ano, tem Instagram, é a pessoa mais articulada na fotinho, o LinkedIn, o TikTok tem uma figura de imagem na nossa cabeça, que é aquela pessoa mais jovem, fazendo uma dancinha, até nem tá correto, mas enfim, é como a coisa está sendo apresentada. O Facebook agora é mais o marketplace com aqueles galera mais velha e tal. E o LinkedIn é sempre engravatado. Isso é algo que... não chamaria de incomoda vocês, mas isso é algo que vocês pretendem mudar? Eu percebo uma mudança de comportamento na abordagem do LinkedIn para o mercado, e eu queria ver se é uma percepção minha correta ou eu estou viajando. Não, eu acho que você tem a percepção correta, porque a gente sempre fala, quando a gente conversa, quando a gente está dando palestras, falando muito do que as pessoas podem fazer na plataforma, eu sempre falo, a foto não precisa ser braço cruzado, de gravata e olhando assim meio de lado para a câmera, sabe? Sim. Eu acho que as pessoas têm essa ideia de que a foto do currículo era isso, antigamente. É chato, né? Não precisa ser chato. Inclusive, a gente está trabalhando aqui, está conversando, é um ambiente criativo, a sua foto tem que refletir quem você é, né? Então, a gente sempre fala muito isso das fotos de perfil, refletir um pouco a realidade de cada negócio. É um médico, vai estar com a roupa de médico, você trabalha com humor, você tem que estar rindo, etc. Não precisa ser engravatado. Então, eu acho que é uma mudança que a gente vem trabalhando já há muito tempo, que está se refletindo nessa percepção sua. Acho que aí você está correto, sim. Só complementando, até
meses atrás a minha foto era de braço cruzado de lado, mas aí eu entendi e coloquei em prática o que eu falo no meu trabalho, né, e mudei. E aí hoje eu falando em algum evento que eu acho que faz muito mais parte da minha identidade de hoje, então fiz esse dever de casa. Uma boa dica, então, até para as pessoas que estão assistindo e vendo a gente, né, e ouvindo. Vai pensar na sua foto do LinkedIn, já sai daquele tradicional ali pensamento do bracinho cruzado, terninho, ou enfim, não precisa ser isso, seja alguém que coloque ali sua imagem do jeito que te representa mesmo, que faz muito mais sentido. Estamos aqui com os 2 especialistas principais para te contar isso. Vamos lá, vamos contar a novidade pro Cato? Tem essa pergunta que a gente tá fazendo para todas as pessoas que estão participando dessa edição do Flintcast, que é, se você tivesse o poder de criar uma regra obrigatória para a Creator Economy, algo que todas as marcas, criadores deveriam seguir, qual seria essa lei? É claro que você não precisa responder agora, você pode aí transitar, pensar um pouco e a gente vai voltar nessa pergunta no final do nosso papo, porque é uma ideia de que, junto contigo e com os outros convidados, a gente consiga fazer um compilado e entender o que cada um pensa e como a gente consegue tentar colocar isso em Eu prática. tenho uns 40 minutos para pensar Tem, nisso. tem, Mas vai ter pensando bastante aí. tempo, vai pensando. É isso, curiosíssimo para saber o que você vai dizer, Cato. A gente já ouviu umas coisas muito boas tô de aqui decretos de aqui lei. maquinando o que pode ser. 2024 tem sido um ano muito transformador pra gente. Eu vou falar gente porque tô inserido nesse cenário. E como você avalia o uso do LinkedIn por parte não só de criadores, mas dos usuários em geral? E como o trabalho do editorial trouxe esse impacto de mudança muito grande que a gente teve nesse último ano? Eu acho que assim, primeiro, eu vou responder essa pergunta, porque acho que tem muita gente que não conhece o lado editorial do LinkedIn. Acho que é importante eu voltar um passo para trás e explicar, né? Então, a gente tem um time editorial, nós somos do time editorial, como você apresentou, e é um time de jornalistas e gerentes de comunidade espalhados no mundo todo. A gente tem o nosso escritório aqui no Brasil, e é quase como se você pensasse numa empresa de mídia, tá? Dentro da plataforma. Nós não somos responsáveis pelo marketing, nós não temos nada a ver com marketing. Eu não sou responsável por vendas, então eu estou aqui representando o LinkedIn, mas eu não estou vendendo os produtos que o LinkedIn vende. E quando a gente vai conversar com as pessoas, eu não estou falando compre as nossas soluções, tá? Eu estou sempre pensando em notícias, em conteúdo, em coisas relevantes que as pessoas podem consumir e produzir. E aí, quando você pensa, por exemplo, mídia, você tem sempre essa divisão entre igreja e Estado, Sim. né? Entre a publicidade e o conteúdo, e a gente funciona do mesmo jeito. E a gente vem batalhando e explicando muito isso para as pessoas nos eventos que você vai, nos eventos que eu vou, mas acho que, sobretudo, nas conversas que a gente faz com as empresas, né? Então, a gente tem as nossas produções editoriais, que depois a gente pode detalhar um pouco, como você disse, mas a gente faz muito essas conversas com as companhias, explicando como elas podem tirar proveito e contar o que elas podem publicar e construir no LinkedIn como marca e como marca pessoal, né? Então, eu acho que nesse ano, quando a gente olha o que a gente foi muito bem sucedido, acho que esse último ano e meio, é muito sobre as companhias contando suas notícias em primeira mão na plataforma. Ao invés de usar um outro veículo, né? Usando o próprio veículo do executivo, por exemplo, como a plataforma de divulgação de uma notícia, e aí, obviamente, a gente pode colaborar com isso. Aí, eu digo executivo, mas você não precisa ser um executivo, você pode ser um creator entendido como uma empresa e um negócio. Então, eu acho que quando a gente pensa em Creator Economy, todas essas pessoas que estão na rua tentando fazer dinheiro e ganhar o seu pão de cada dia, usar a plataforma para contar, isso é fundamental. E é isso que a gente acho que tem conseguido com muito sucesso. E eu acho que passa muito de um lugar, de um começo de plataforma, pelo menos para quem vê de fora, onde eu ia conseguir o meu trabalho, o meu próximo emprego, ou meu emprego, para quem é recrutador, onde eu encontraria algum talento. E agora é isso, mas é mais do que isso, né? Tem ali uma sensação onde virou realmente uma rede social, que eu também mostro um pouco mais sobre mim, porque quem vai contratar agora não vai contratar só pelo currículo, vai perceber como eu comento no post do outro, né? Qual é o meu networking, eu acho que tem isso. Tem isso, eu acho que você está correto. O conteúdo é o novo currículo. Eu acho que o currículo vai dizer sobre onde você estudou, quais são os certificados que você tem. Isso conta uma parte da história, e hoje a gente sabe que isso conta uma parte muito pequena da história, né? Agora, a gente está falando aqui de Creator Economy, ou a gente poderia falar de qualquer outro tema. A gente sabe que os RHs estão olhando quais são as tendências que essa pessoa está observando, publicando, repostando. Ela está antenada com o que está acontecendo no mundo? Ela se conecta com o que eu preciso resolver aqui?
A gente pode falar de inteligência artificial, vai ser a mesma coisa, né? Então, o conteúdo vira um apoio muito importante para o recrutador contratar. E a mesma coisa da pessoa que está se colocando para vender, né? Ou se vender como profissional. Então, usar do conteúdo para, olha, é isso que eu sei fazer, olha as minhas habilidades, olha como eu estou conectado com um networking, eu conecto via conteúdo, né? Eu conecto com as outras pessoas com as histórias que eu tenho para contar. Eu acho que essa é a diferença. Interessante. É muito massa. E aí, até nesse lugar de diferença, eu acredito que muita gente em casa ainda não sabe que o LinkedIn ele é uma rede social profissional, então já tem essa diferença muito grande com os outros players que a gente tem no mercado. E como você identifica isso? E para você, o que o LinkedIn representa hoje no mercado de trabalho e também no mercado de economia criativa, que é essa creator economy que tanto a gente fala? Eu acho que assim, a sua primeira pergunta sobre rede social profissional tem um contexto que, assim, é diferente de outras redes sociais em que tem algumas coisas que você não vai colocar lá, sim. Mas isso não quer dizer que você não pode ter o lado pessoal, não significa que você não pode ser divertido, não significa que você não pode ter bom humor. Tudo isso pode estar lá, mas dentro de um contexto profissional. Quando a gente está trabalhando, você está à hora do cafezinho, você vai almoçar, você volta do restaurante por quilo para o trabalho, você está falando de outros temas que não só o trabalho, né? Você está dando risada, você está falando sobre como foi as férias, como vai ser as férias, o que você vai fazer no final de semana, você fala outras atividades, você fala do seu plano de academia, se você faz academia, a dieta que você está fazendo, você fala de outros temas. E como isso ajuda você a ser um profissional melhor. Esses temas podem estar lá, dentro de um contexto profissional. Acho que o contexto é importante, né? E a sua segunda pergunta foi Era sobre... sobre essa questão de como você identifica a importância do LinkedIn para a economia criativa e qual que é o impacto dela hoje, pensando em tudo que a gente tem feito para fomentar esse lugar de creators. Eu acho assim, você vai olhar, você pode pensar, o LinkedIn é um lugar só do executivo, né? Só o executivo, só o presidente de banco está lá. E a gente tem todos os presidentes de banco ativos. Mas não é só isso, né? Então, assim, o Luciano Huck está lá, né? O Lázaro Ramos está lá, a Thaís Araújo está lá. E você tem outros, eu estou citando aqui globais, mas poderia citar outros, né? A gente tem a Jéssica Diniz e outros tantos. A gente tem o Crocas aqui O também, Crocas, né? que estão ali também se conectando com as outras marcas, né? Eu acho que existe um entendimento muito grande desses criadores de conteúdo de que eles estão usando o LinkedIn para se conectar com as agências, com outros creators, com companhias que podem patrocinar. Eventualmente, nem todas as saídas e produções de conteúdo que ele vai fazer vai estar no LinkedIn. Pode ser que esteja, mas é peça fundamental na estratégia de negócio dele. Claro. Não, você até vou voltar numa resposta que você deu. Talvez você nem tenha percebido que você respondeu isso, mas você falou, o conteúdo é um novo currículo, né? É muito interessante porque a gente passa, na Flint, a gente fala muito sobre novas habilidades que os profissionais têm que desenvolver, entre elas a linguagem das redes sociais. Você tem que dominar essa linguagem, qualquer carreira que você seja. Nesse sentido, o currículo, realmente o conteúdo passa a ser parte fundamental do currículo. A gente aprendia várias outras coisas no passado, hoje em dia, mas conteúdo não foi algo que a gente aprendeu a produzir, né, Cato? Foi algo que talvez nós, como jornalistas, a gente aprendeu, porque faz parte do jogo, mas outros profissionais até são meio avessos a isso, mas eu vou falar o quê? Eu não sou interessante, eu não sei me expressar, se eu tiver que falar em vídeo, a minha voz é esquisita, o meu nariz é torto, enfim, a gente vê vários defeitos na gente. Como você percebe que agora com a chegada do vídeo no LinkedIn também, essa mudança começou a acontecer? Você vê as pessoas com esse receio quando você vai conversar de não sei fazer conteúdo, eu não sei escrever, e percebeu essa mudança de mercado, de notar que o LinkedIn é um espaço de conteúdo? Eu acho que já vinha acontecendo esse movimento, acho que o movimento não é novo, então ele já acontecia em texto muito forte, por imagens, quando a gente teve artigos, acho que esse movimento já acontecia. Ele é mais visual agora, ele acontece mais no formato vídeo, sem dúvida, que é o formato que mais cresce na rede. Você tem 40% de crescimento no engajamento ano sobre ano no formato vídeo no LinkedIn. A resistência que eu observo, eu diria que eu acho que ela acontece mais no alto escalão.
eu acho que os CEOs, C-levels são um pouco mais resistentes ao vídeo. Eu não tenho tempo, eu não quero, não consigo, não. Mas eu acho que quem está embaixo, dentro dessa hierarquia, já entendeu. E quando a gente olha os tópicos, a gente está com agora uma campanha que a gente está lançando nessa época do ano, que é Big Ideas, que são as grandes ideias do ano de 2025, você tem inúmeros vídeos de indústrias das mais variadas. Então você tem uma pessoa que trabalha com sustentabilidade ou uma pessoa que trabalha no campo da agricultura brasileira falando em vídeo das tendências para 2025. E não está aqui em cima, né? Não é o dono da fazenda, é o agrônomo que está ali trabalhando. Então eu acho que já tem esse entendimento muito forte, tá? Que legal. E é muito legal, porque quando a gente fala desde quem está nesse topo da pirâmide do alto escalão até para quem está respondendo ali direto para as pessoas, ali no LinkedIn, muito do objetivo das pessoas é ser top voice. Todos os dias, imagino que Cato e eu recebemos perguntas assim sobre top voices, como que funciona. Então acho que se você conseguir explicar um pouco o impacto desse projeto, como ele começou e como que ele impacta diretamente essas oportunidades para que os creators tenham mais visibilidade no LinkedIn. É verdade, né? Porque tem uma validação, de certa forma, né? Essa chancela que a marca coloca em cima. Eu acho assim, eu acho que o top voice, a pessoa começa errado quando ela coloca como objetivo ser um top voice. Se ela coloca como objetivo ser um top voice, ela não está pensando da maneira correta. Ela tem que pensar como o meu conteúdo pode ser melhor e como o meu conteúdo pode ajudar outras pessoas. Né? Então, acho que se ela parte desse princípio e desenha uma estratégia de conteúdo que vai ajudar os profissionais a serem melhores, eu acho isso, assim, certeiro, e ela vai conseguir em algum ponto lá na frente o selo de top voice, né? O selo é o nosso time que dá, passa por um crivo, uma escolha editorial, que tem a ver com o conteúdo e a qualidade desse conteúdo, tá? A gente vai olhar para N critérios, mas a gente está olhando para, sem dúvida alguma, quantidade de publicações, existe uma frequência adequada, essa pessoa está publicando uma vez por mês, e aí fica muito difícil, né? Então existe o critério frequência. Existe um critério da qualidade. O que essa pessoa conta é novo, ela traz algo novo para o debate daquele tema, né? Porque assim, dizer aquilo que todo mundo sempre diz É só mais uma mais só mais ali. uma mais, né? Tipo, eu quero pessoas diferentes, trazendo pontos de vista diferentes. E a gente vai olhar para esse critério. E aí, no final, você pode ter um selo de top voice. Isso está associado a ser executivo? Sim e não. Né? No sentido, você pode ter um alto cargo, como você pode não ter. Eu acho que a maior parte dos nossos top voices não são presidentes de empresa, tá? São pessoas contando suas histórias nas profissões e nos setores que eles trabalham, compartilhando as notícias, as tendências. Então, acho que um pouco o trabalho que a gente fez foi identificar quem são essas pessoas, apoiar. Elas nos procuram, a gente também conecta com elas. Assim, olha, vai por aqui, faz esse ajuste que eu acho que você pode lá na frente ter o selo. Perfeito. O que hoje em dia você... Tipo, imagina que alguém está assistindo a gente, tem ouvido mais com frequência a respeito do LinkedIn, da necessidade do uso, né, do benefício que pode trazer, mas está ali, tipo, cara, eu não sei por onde eu começo, quais são as melhores práticas, o que eu deveria fazer para ser o excelência nessa plataforma, nesse lugar. Já sei usar bem o Instagram, já usa ali bem, de alguma maneira, o TikTok, tô dedilhando ali como vai ser. Como é o LinkedIn? Porque é muito específico, né? É específico e não é. Eu acho que as pessoas se assustam um pouco. Não é um bicho de 7 cabeças, não é difícil. Eu separaria em duas coisas. Existe a parte do perfil, em que o perfil tem que estar o mais completo possível, né? Então, a gente falou de foto, tem que ter a foto, tem que ter o seu nome, o seu cargo, qual é o seu título, e ter ali um sobre, uma descriçãozinha de quem você é. Eu acho que isso é fundamental, e aí você vai usar palavras-chave para contar o que você faz. Então, Creator Economy, você pode citar campanhas que você fez, etc. Isso vai ajudar você a ser encontrado, né? Ou por recrutadores ou por pessoas que querem te seguir. E aí, obviamente, tem os seguidores, tem né? os seguidores. Também. Aí você pode preencher o resto do perfil em si, detalhando sua trajetória profissional. Não precisa detalhar tudo. Um mais recente, você detalha mais. Você foi estagiário há 25 anos atrás,
Não precisa estar lá super detalhado. Pode pôr, coloque, não deixe de fora. Fez parte da sua Fez parte da trajetória, né? mas assim, não precisa colocar todos os projetos que você fez, assim, não precisa trabalhar tudo. Mais recente, mais detalhado, põe. Põe os cursos, onde estudou, põe esses detalhes educacionais. Eu acho que esse é o que as pessoas acho que se assustam mais. Mas exige ali o quê? Meia hora, 1 hora de você realmente fazer esse setup do perfil. E aí depois existe publicar diariamente, ou na frequência que você quiser, que aí é muito parecido com qualquer outra rede social. Tem uma caixa branca, um lapisinho, você posta. Mas, Cato, os textos são longos, são curtos, eu faço vídeo de 1 minuto, de 5 minutos, tem alguma manha para isso também? Vídeos a gente recomenda, a gente observa que os vídeos mais curtos têm um engajamento maior. São vídeos de 15 segundos? Não, a gente quer vídeos entre 1 minuto a 2 minutos e pouco. Tá? Perfeito, já dá para passar uma boa informação. Passar uma boa mensagem. Se você tem 2 minutos de vídeo, você com o celular contando, segurando, você tem que ter conteúdo, né? Textos não precisam ser textos muito longos, tá? E também não precisa ser telegráficos. Precisa ter uma mensagem. Eu costumo falar, as pessoas abrem o LinkedIn com alguma missão. Existe uma missão que é, eu vou procurar um emprego. Vai lá procurar a vaga, fazer as buscas. Existe uma missão, eu preciso aprender uma habilidade nova. Tem o LinkedIn Learning, tem inúmeras coisas. Ou pode ser alguém ensinando no feed alguma coisa nova. E existe, eu vou me informar, eu vou me inteirar do que está acontecendo no mundo. Existe o nosso trabalho, como LinkedIn Notícias, de apoiar isso, mas muitas dessas coisas estão acontecendo no feed, né? Então, eu acho que uma boa maneira de começar a postar é sendo generoso. Assim, o que é que eu sei que eu posso compartilhar, que vai ajudar outras pessoas que estão trilhando esse mesmo caminho a serem profissionais melhores, né? Eu que tenho X tempo de carreira, já passei por tanta coisa. Se eu pudesse dar uma dica agora para quem está começando, essa dica né? Então, assim, essa é uma boa maneira de começar a postar. E como tudo tem que começar a testar, vai aprendendo, é como academia. Você fala, é chato, o LG gosta. Não vai concordar chato, contigo. Entendeu? Mas você tem que começar. E às vezes você não gosta de um aparelho, mas você gosta de outro, você não gosta de um esporte, gosta do outro, e você vai criando um pouco o seu hábito. Mas você precisa começar para criar um hábito. Eu acho que muito desse lugar de começar, todas as vezes que eu tô falando em um evento, em uma palestra, eu acredito que pro criador ali do LinkedIn tem 3 papéis muito bem definidos, que é o de educar, de informar e conectar. E todo mundo que tem uma carreira, seja curta ou seja com um tempo mais extenso, consegue transitar nesses 3 lugares e consegue compartilhar conhecimento que no final do dia outros usuários vão se inspirar e vão conseguir tirar alguma informação dali. Todo mundo tem alguma coisa que pode contar para ensinar para outra pessoa. Eu acredito nisso. Não tem essa coisa, você pode estar começando a carreira, você pode estar lá no final da sua carreira. Você vai ter alguma coisa para ensinar para alguém. E inúmeras profissões. Não só profissões que a gente imagina aqui, tradicionais, escritório, não. Inúmeras, tá? Você tocou numa palavra que eu particularmente adoro, que é generosidade, né? Se você ser generoso para compartilhar alguma coisa. Esse é o primeiro Flintcast dessa temporada, que está indo ao ar hoje. Você é o nosso primeiro convidado aqui. E como a gente está no comecinho do ano, né? A gente sempre dá uma olhadinha como foi o ano passado. Entre os temas que percebemos aqui pela Flint, que foram muito falados, foi a questão da generosidade, da autenticidade, né? Tem gente que fala ali da ansiedade, outras coisas, mas eu estou trazendo para o lugar mais positivo do jogo, que eu acho que precisamos, de alguma forma, nesse começo do ano, de olhar para o lugar positivo. Dentro disso, queria ver se você conseguia ajudar com uma avaliação do como foi o ano passado, né, para a gente, entre nós, em termos de carreira mesmo, pós-pandemia, retorno para o escritório muitas vezes ou não, tem aquela confusão ali, utilização melhor de uma palavra, de uma expressão que é a marca pessoal, que eu acho que esse ano se alastrou, no ano passado se alastrou profundamente. Qual que é a sua avaliação do ano passado e o que você espera, diria pra gente, do que esse ano, quais seriam suas apostas para 2025 também? Difícil. É difícil, né? Ficar pensando... Teria que pensar muito nela. Assim, eu acho que primeiras impressões sobre o que foi o ano, acho que você comentou sobre volta ao escritório. Isso aconteceu e mais forte. Eu acho que essa tendência a gente observou de
Por exemplo, o próprio caso do LinkedIn, caso nosso, a gente passou a estar mais ao escritório do que a gente estava antes, tá? E isso vai colocar uma tendência que a gente está observando, que a gente colocou na nossa lista de tendências para 2025, que é o influencer do escritório. Isso é uma coisa que vai acontecer, já está acontecendo no mundo todo. Então, as companhias investindo nesse tipo de profissional, que na verdade é um funcionário da empresa, que diz, olha como é legal trabalhar do escritório. Olha quais são as coisas os benefícios que eu tenho aqui. Vai tentar convencer de novo a Convencer todo. de novo, mas também convencer quem está fora, que não entrou, né? Então, assim, olha, ele está tentando recrutar alguém, a pessoa, imagina, nunca trabalhou no escritório. Como é trabalhar no escritório? Tem muita gente que não sabe como é trabalhar no escritório. É verdade, não é? existe essa Tipo, a turma. pandemia, Aham. ou ele entrou tem gente. Então, assim, completou faculdade na pandemia, começou a trabalhar, ou já estagiava e continuou trabalhando de casa, nunca trabalhou Deve no ser um escritório. choque, né, gente? Deve ser Você tem que ter um papel ali de educar, né? Então, existe essa tendência que a gente está observando. Então, quem é o influencer de escritórios? Eu acho que essa é uma coisa que vem forte para esse ano. Então, assim, é uma trilha a ser seguida, talvez. Interessante. E do ano passado, o que você sentiu que aconteceu de mais bombástico, assim, em termos de carreira? Por exemplo, você sentiu uma entrada maior de profissionais de outras áreas se inserem os executivos CEOs e C-levels no LinkedIn, de algum jeito? Comecei a ver perfis, eu uso muito o LinkedIn. Eu uso muito todas as redes, na verdade, sou bem nerd mesmo, mas o LinkedIn eu uso bastante também. E eu vi mais outros profissionais ali dentro, que não eram os profissionais que eu estava particularmente acostumado. Nitidamente um esforço de vocês, né, de ir atrás dessas pessoas e mostrarem um exercício, mas eu acho que deu dá para perceber que deu uma mudança. Isso é algo real em termos de dados também, Cato? Porque a gente cresceu muito, a gente tem mais de 75 milhões de usuários no Brasil, uma penetração muito grande na população economicamente ativa. Então, quando a gente pensa em carteira assinada no Brasil, a nossa penetração é de quase 100%. Você ainda tem uma penetração de quem não tem carteira assinada também muito forte. Mas em carteira assinada é muito forte. Essas pessoas também estão muito ativas, né? Eu acho que o que é o diferencial, por isso que você vê outros profissionais de outros setores, é a qualidade, aqui puxando realmente a brasa para a minha sardinha, ou a sardinha para a minha brasa, que é a qualidade das conversas aqui versus outros lugares. E isso se dá por uma série de razões. A gente falou sobre uma rede social profissional. Então, a gente está falando sobre um comportamento que a gente espera as pessoas na plataforma, que é o mesmo no trabalho, no sentido, se você xinga alguém no seu trabalho, você vai passar no RH, né? Então, assim, a gente espera civilidade. Não dá para fazer isso ali, espera né? civilidade. O LinkedIn não permite perfis falsos. Não permite. Então, você tem que usar o seu nome verdadeiro, tá? Não pode ter um fake, uma coisa de humor. Tem que ser uma página, mas não pode ser um perfil. E o quanto a gente acelerou como plataforma nas verificações. Então, a gente falou de Top Voice, mas você pode verificar o seu perfil. Você pode verificar o seu perfil com o seu passaporte, você pode verificar o seu perfil com o seu e-mail corporativo. Então, isso atesta que quem está falando é a pessoa, né? Então, eu acho que isso cria um ambiente saudável em que mais pessoas se sentem à vontade para contar suas histórias e compartilhar. Eu acho que essa é a diferença. A gente falou, a gente estava conversando outro dia, quantos eletricistas tem, né? Então, assim, você pensa, tem muitos, tá? Na plataforma, a gente estava conversando com uma companhia de distribuição de energia e eles tinham uma missão de realmente conectar a companhia com esses eletricistas que estão usando a plataforma. Então, você pensa assim, o eletricista está no LinkedIn? Sim, o LinkedIn é também o lugar dos eletricistas, né? E é muito massa, porque tudo que você está falando, no final do dia, me lembra muito um trabalho de educação, que é muito o que a Flint faz também, de que é educar os usuários para que eles utilizem a plataforma da melhor forma, para fomentarem suas carreiras, mas que também ajudem que outros usuários saiam dali mais bem informados. E muito desse trabalho parte das premissas do que acontece no editorial, né? De fazer essa curadoria de conteúdo, esse cultivo, esse compartilhamento. Então, se você puder contar para o pessoal de casa como que acontece esse trabalho de cobertura jornalística dentro de uma rede social, acho que seria muito legal também para as pessoas saberem que existe um time muito grande que faz esse trabalho muito bem feito.
Nós temos uma metodologia de trabalho que são os 4 Cs. Você tem que pensar em português, porque os nomes no trabalho são todos em inglês. Mas assim, a gente cria conteúdo, é o primeiro C, criar. Então existe uma criação de conteúdo diária, que são as notícias. Tem um boletim diário que a gente envia todo dia às 8 horas da manhã e a gente termina o nosso dia com um resumo do dia 6, que é uma produção editorial. A gente manda notificações para todos os usuários no Brasil. 5 notícias para você começar o seu dia bem informado, 5 notícias para você terminar o seu dia bem informado. Tá? E é um recorte de economia e negócios que a gente está fazendo. Então, esse é um exemplo. A gente faz outras coisas. Você comentou sobre top startups, a gente faz os rankings top startups, top companies, a gente faz um outro de carreiras em alta, que agora que a gente começa o ano com ela. Então, a gente faz muitas coisas e muitas dessas coisas também usando os dados do LinkedIn. Então, a gente vai olhar para os dados do LinkedIn para extrair um insight e conseguir publicar um ranking, tá? Então, esse é um criar. Existe um outro que é a curadoria, o outro C. Então, tudo que a gente faz envolve curadoria. Não é só o que os editores estão falando, mas o que os editores escolheram como aquele tema. Olha, esse tema é muito importante. O que as pessoas estão falando sobre aquele tema, né? Então, você vai discutir, por exemplo, para ficar um tema mais financeiro, você vai discutir sobre aumento dos juros. Vai subir os juros ou não vai subir os juros? A gente julga isso importante, porque isso mexe na economia como um todo, né? Inclusive no creator. O que as pessoas estão falando sobre aquele tema? O que os especialistas dos setores estão falando sobre aquele tema? A gente faz a curadoria, então é o segundo C. Existe um outro C, que é o C da circulação. Então, tudo que a gente faz, a gente circula, não fica restrito apenas ao feed, ao orgânico. A gente tem algumas maneiras de enviar notificações para as pessoas, e enviar notificações segmentadas, de alguma maneira impulsionar esses conteúdos. Olha, isso é muito relevante, isso mais pessoas têm que ver e ler, a gente empurra esse conteúdo, tá? E existe o outro C, que é o cultivar. O cultivar é o que a gente está fazendo aqui. Eu estou falando para mais pessoas sobre como é o LinkedIn, como elas podem entender o LinkedIn, como elas podem usufruir do LinkedIn. Então, essa é um pouco o jogo. Os 4 Cs que a gente tanto fala lá. E principalmente nessa parte de circulação, até conversando bastante com o Croca, muito do trabalho dos editores é fazer com que o conteúdo, que no final do dia a gente entenda que seja relevante, ele ganhe mais destaque. Então, para quem não sabe de casa, esse destaque, quando acontece, é feito pelo trabalho do time editorial. Então, é claro que a gente utiliza todas as ferramentas possíveis que a gente tem, mas no final do dia é um olhar humano, que eu acredito que faz muita diferença, principalmente com o tanto que a gente tem falado sobre inteligência artificial, sobre o uso da tecnologia a favor da produção e do engajamento de conteúdo, né? Sempre tem um humano em algum ponto do processo, a gente sempre tem um humano. Eu até vi que tem, desde o começo do ano passado, um tipo de inteligência artificial que te ajuda a melhorar o texto, né, o seu perfil. Na plataforma. Vale a pena todas. usar aquilo? Vale, É algo que vale. funciona de legal, assim? São ganhos de eficiência que você vai ter. Quando eu estava comentando sobre montar o perfil, E já faz do jeito como a própria plataforma identifica que seria o ideal, né? Então aí muita gente que às vezes não sabe como escrever o seu perfil e fica meio, né, ali naquela dúvida, já tem inteligência artificial ali fica na própria página mesmo, no próprio perfil, tem ali um lugarzinho que você identifica como inteligência artificial, você escreve primeiro e obviamente a inteligência artificial vai fazer uma melhoria ali para você dentro do processo do texto. Então também é algo interessante. Vem mais coisa em inteligência artificial do lado de vocês? tem mais coisa, eu não posso falar absolutamente nada. Que a das pessoa tem coisas que amigos vem. aqui, né? Que isso, Eu não LG. posso falar nada dessas coisas, mas vem mais coisas. Que bom, que bom. Eu tenho usado bastante. Você usa? Como que é seu uso de inteligência artificial? Eu uso bastante. A gente usa... Eu, de fato, uso o Copilot como Copilot, né? Então, assim, eu estou no comando das tarefas, mas uso para rascunhar documentos, uso para rascunhar e-mails, eventualmente, ou para checar coisas. Olha, o que eu escrevi aqui está no tom certo? Outro dia eu usei um que era para checar, do ponto de vista de gênero, tá inclusivo Olha o que legal. suficiente? Aí ele, não, muda aqui, muda ali. Porque às vezes você tem alguns bias que você não consegue pegar. Claro, a gente tá aprendendo um monte de E aí, coisa. se você usa AI para isso, é bom, não? Sim, e é muito massa.
E acho que até para quem está acompanhando, a gente passou aqui por falar sobre o LinkedIn, sobre criar um perfil, sobre circulação de conteúdo, mas no final do dia, como que essas pessoas conseguem ter acesso ao LinkedIn para se educarem sobre a plataforma, para se educarem principalmente sobre o trabalho do editorial, o trabalho que o time de notícias faz, o trabalho que o time de comunidade faz? Se você puder contar um pouco sobre como acontece essa aproximação e principalmente essa parte educacional, que acredito que muita gente tem interesse em saber. A primeira, você pode seguir o LG. É uma boa Pode dica. conectar com o LG ou comigo, mas sigam o LinkedIn Notícias, né? Acho que é o LinkedIn Notícias. Você pode ir lá na busca, LinkedIn Notícias, tem a nossa página, pode entrar em contato com a gente. Na página, a gente faz webinars também, então tem vídeos ao vivo, com frequência, falando de alguns temas. A gente estava falando de vídeo, a gente fez recentemente um dedicado a vídeo, então explicando como fazer o melhor vídeo, como... Então tem esses salvos, conteúdos né? estão salvos, esses estão conteúdos estão salvos, lá, e essas turmas, digamos, que a gente sempre monta, elas vão acontecendo ao longo do ano. E você pode entrar em contato com a gente por ali, obviamente nos chamar no privado, sem nenhum problema, e as pessoas fazem isso e a gente direciona qual é a melhor saída, né? Olha, vamos fazer uma conversa privada, coloco você num webinar, coloco você nesse outro treinamento. A gente sempre tem programas rolando o tempo todo, inclusive isso que é uma própria maneira fantástica de a gente educar, mas é um pouco isso, acho que entrar em contato com a gente via página ou pessoalmente. Legal. A gente fala muito sobre habilidades, né? Assim, Cato, acho que vocês devem ali dentro perceber alguns tipos de habilidades que não são técnicas nem metodológicas, né? Porque isso, de certa maneira, você já consegue ter acesso, né? Do melhor ou pior qualidade, isso é uma outra discussão, mas já tem um pouco mais de acesso a isso. Mas questões de habilidades emocionais e questões que não são ensinadas em princípio nas escolas, né? Economia financeira, bem-estar, autocompaixão, enfim, tem uma série de questões aí que são importantes nesse mercado da economia creator. Quais que você identifica, assim, depois dessa sua experiência de falar com muita gente, de ter um tato ali, um pulso no que as pessoas estão comentando, falando, o que você acha que eu, como profissional, deveria exercitar mais? Pode ser uma coisa ou duas, enfim, quantas você quiser, mas que tipo de habilidades mais emocionais a gente deveria desenvolver um pouco mais para sair em vantagem? Tem uma coisa que a gente observa no LinkedIn que e tem os estudos que falam isso, no curso da nossa profissão, nos próximos anos, as nossas profissões irão mudar inúmeras vezes sem a gente mudar de profissão. Uhum. É o que já está acontecendo com inteligência artificial. Super. Né? Então, eu acho que a habilidade fundamental aqui é conseguir ter stress tolerance, né? Tolerância ao estresse e à mudança. E saber que as coisas vão mudar. O que era verdade ontem não será verdade amanhã. E o que é amanhã, daqui a um ano, pode ser que mude de novo. Conseguir lidar com essa mudança, eu acho que vai ser fundamental. Isso que vai separar o profissional bem-sucedido do menos bem-sucedido. Tá? Porque eu acho que quando a gente está falando de inteligência artificial e produção de conteúdo, isso já mudou muito, um ano e meio para cá, vai continuar mudando. Eu acho que você está pensando, como que eu posso adaptar e utilizar essas tecnologias? Isso tem que fazer parte do jogo. Você não pode ficar estressado, ai meu Deus, o que eu faço? Tem que se adaptar a isso, né? Então eu acho que ter essa tolerância ao estresse e se adaptar é fundamental. Muito massa. E eu acredito que você falou lá atrás também sobre a questão de que ainda não pode compartilhar o que de inteligência artificial vem aí, digamos. Mas eu sei que janeiro é um mês que o editorial divulga muitas iniciativas, principalmente falando de empregabilidade. Então, você consegue dar uma pitada aí do que vai ser divulgado nesse início de ano? Eu posso falar como funciona. A gente faz um ranking todo ano, porque assim, janeiro, a gente sabe pelos dados do LinkedIn, que é o mês em que as pessoas mais buscam e trocam de emprego. Uau. Porque é o clássico. O que acontece? Chega dia 31 de dezembro, ela fala assim, ano que vem eu não trabalho mais naquele lugar. Né? Então, dia 1º, dia 2, que no Brasil dia 1º todo mundo tá no churrasco, dia 2, ou de ressaca, dia 2, a primeira coisa que ela faz, ela vai procurar emprego. Tá? E o que a gente faz no mês de janeiro olha, essas são as profissões, os cargos em alta,
foi isso que mais cresceu de um ano para outro, tá? Às vezes tem um contexto, cresceu muito de um ano para outro, uma indústria que estava bombando naquele ano. Então, quando teve a pandemia, carreiras de saúde foram altamente demandadas. Faltava médicos, enfermeiros, analistas de laboratório, etc, etc, etc. Então, assim, olha, se você apostar nessa carreira agora, se você está fazendo uma transição de carreira, aqui é para onde você tem que estar olhando. A gente vai lançar essa lista em janeiro. Eu não posso falar quais são os cargos, mas acho que vocês conseguem ter uma ideia um pouco de olhar o que foi 2024 e falar assim, quais são as habilidades que estão realmente emergentes que estão modificando um pouco o jogo. Então, sem dúvida alguma, a inteligência artificial é uma dessas, né? Ela vai estar presente na lista. Vamos ficar ligado nessa lista, deve estar saindo nesses próximos dias aqui já, ou se já saiu, a gente vai colocar aqui no comentário desse Flintcast. Bom, aqui a gente costuma dizer, Cato, que Flintcast passa mais rápido a vida, assim, a hora anda acelerada quando a gente faz. E aí chegou o momento do seu decreto, né? A gente, para lembrar, vou te dar uns minutinhos aí mais, enquanto, para quem está aqui com a gente acompanhando, no começo do nosso Flintcast, a gente pediu para que o Cato imaginasse, caso ele fosse o presidente da Creator Economy no Brasil, ele imaginasse uma lei que pudesse ser implementada para poder beneficiar e melhorar o mercado, o ecossistema inteiro da Creator Economy, e chegou a hora da resposta desse decreto. Qual seria a sua primeira lei aí? Tem que ser seco na resposta ou eu posso dar uma floreada, né? Pode florear o que você quiser. Eu primeiro tinha pensado assim, o decreto, o fim da falsidade. Mas aí eu achei, é muito negativo, né? Então eu acho que eu sou mais pro lado positivo, a obrigatoriedade de ser verdadeiro. Uau! Porque eu acho que tem muito... que é difícil. Que tem muita gente, às vezes, fala assim, o meu perfil não cresce, eu não consigo. Mas você é lá? Ou você está se fazendo de um personagem que é insustentável? Então, olha ali para sua câmera e faz o seu decreto, Cato, agora. O que eu tenho que começar? Decreto. E o decreto e faz o seu decreto. E o decreto, a obrigatoriedade da autenticidade. Maravilhoso. Foi um ótimo decreto esse, não? Depois desse a gente já dá até tchau, né? Você não quer fazer as honras hoje, LG? Com todo prazer, né? Então, Cato, obrigado pela oportunidade de vir aqui bater esse papo com a gente. Tenho certeza que todo mundo de casa adorou, anotou todas as dicas. Então, quando for procurar, pode procurar a mim, o Cato, que a gente, com o maior prazer, vai conseguir ajudar vocês. É isso. Obrigado. Muito obrigado. Se quiser dar um tchau para a turma também, fica à vontade. Obrigado. Eu acho que é isso. Eu acho que é o que o LG falou. Nos procurar, eu acho que a gente está aberto sempre para conhecer pessoas, aprender com elas e contar essas histórias. Eu acho que a gente pode ser parceiro das pessoas que querem contar boas histórias. Nos procurem no LinkedIn Notícias. A gente sempre está divulgando coisas ali e aí elas podem ver como a gente consegue impulsionar. Muito bom. Gente, chegamos ao final de mais um Flintcast com dois queridos aqui, né, ajudando a gente. Imaginou uma plataforma como o LinkedIn dizer para você, procura a gente que a gente está interessado em falar contigo. Então, aproveitem a oportunidade, entrem lá no LinkedIn Notícias, dê uma olhadinha como eles vêm trabalhando, cria o seu perfil se ainda não tem, monta as páginas da sua empresa, do seu serviço, do que for, porque realmente tem muito benefício para a gente utilizar. É um depoimento meu, não é um public post que está sendo feito aqui, é realmente um depoimento de quem usa bastante, vê os benefícios de fazer um outro tipo de conexão, como uma conexão de negócio, né, uma conexão social, um networking, que é fundamental dentro da nossa profissão, qualquer que seja ela, na Creator Economy. Mas então, fica um convite para você seguir tanto o Cato quanto o LG. A gente segue com o nosso plano do Flintcast. Toda semana temos mais um episódio e a gente se encontra mais uma vez na semana que vem. Até mais. Tchau. Flintcast. Esse foi mais um episódio do Flintcast, o ponto de encontro da Creator Economy. Aproveite para seguir a Flint nas redes sociais.